Estamos constantemente presenciando uma série de eventos sem precedentes no meio cristão. A rapidez com que essas situações ocorrem é impressionante, com novidades surgindo constantemente, cada uma aparentemente mais preocupante que a anterior, gerando um clima de incerteza e apreensão na igreja. A igreja está enfrentando uma ameaça considerável, com o inimigo utilizando métodos astutos e sofisticados para se infiltrar em nossa adoração, algo que a maioria das pessoas desconhece completamente. Hoje, qualquer música classificada como cristã é geralmente aceita sem questionamentos. O propósito do louvor é nos aproximar de Deus e glorificar o seu nome, mas é essencial refletir sobre quantas dessas músicas podem, na verdade, ser prejudiciais à sua vida espiritual. Neste vídeo, faremos uma análise detalhada e impactante sobre o fenômeno da música cristã, oferecendo as ferramentas necessárias para discernir entre louvores autênticos e falsos. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação para ser avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Estamos vivendo tempos de grandes perigos que não podem ser ignorados. As Escrituras nos alertam que, nos últimos dias, haverá desvios doutrinários graves, com o surgimento de ensinamentos que distorcem o Evangelho puro e santo, transformando-o em uma versão superficial e corrompida. Muitas pessoas aceitam essas alterações sem o discernimento adequado. Se algo é rotulado como cristão, é frequentemente aceito sem questionamento. Gêneros como salsa cristã, rap cristão, funk cristão e rock cristão tornaram-se cada dia mais populares. No entanto, em vez de transformar o mundo, as letras dessas músicas são simplesmente adaptadas ao contexto cristão e rotuladas como tal, o que é um erro sério. Quando comparamos o louvor tradicional com o moderno, percebemos uma diferença significativa. Antigamente, o louvor nas igrejas era totalmente focado na adoração e exaltação de Deus, com uma base teológica sólida e cristocêntrica. Em contraste, muitos dos louvores atuais estão centrados no ser humano, com letras que carecem de fundamentação teológica e nem sempre colocam Cristo totalmente como o centro das nossas atenções. Os jovens, em sua maioria, consideram as músicas antigas chatas e ultrapassadas, preferindo a música contemporânea, independentemente do seu conteúdo, pois encontram satisfação imediata nelas. Com o crescimento da música cristã e o surgimento de inúmeros artistas, houve uma mudança significativa na intenção de muitas canções. Em vez de focarem em engrandecer a Deus, muitas composições contemporâneas estão mais voltadas para agradar o público e atender às demandas do mercado e das tendências culturais, desviando-se do foco na adoração genuína. As músicas deixaram de ser criadas com o objetivo de adorar o nome de Deus e passaram a servir ao mercado, tornando-se uma mercadoria como qualquer outra. Agora, a música precisa agradar o cliente para ser vendida, e para isso, oferece exatamente o que o público deseja ouvir ou sentir. É isso que muitas músicas gospel têm feito atualmente. Queridos amigos, a partir de agora, vou mostrar 4 tipos de louvor que são praticados nas igrejas hoje, mas que não trazem glória a Deus. Pelo contrário, apenas mexem com nossas emoções, distorcendo a verdade bíblica. Essa distorção faz com que as pessoas caiam em erro e frustração, afastando-se de uma correta compreensão da doutrina cristã. O primeiro tipo de louvor. Antigamente, o louvor era fundamentado em versículos e passagens bíblicas que traziam ensino e consolo através das promessas de Deus. No entanto, quando o louvor não está alinhado com as Escrituras, a percepção da presença do Espírito Santo é prejudicada, e o processo de transformação do coração não acontece de forma adequada, pois o Espírito Santo opera conforme a palavra de Deus. Tenho observado recentemente o uso de linguagens que parecem inadequadas para a adoração a Deus. Contudo, é importante lembrar que o Senhor conhece nossos corações, e a escolha das palavras é menos relevante se nossas intenções e motivações forem corretas. Entretanto, é necessário destacar que algumas músicas tratam Deus de maneira que não reflete sua posição como nosso Senhor, que merece respeito e reverência. O segundo tipo de louvor. Há canções que, por exemplo, soam mais como declarações de amor de uma pessoa para outra do que como adoração ao Criador,
o Deus que fez os céus e a terra. Essas músicas têm uma tonalidade mais romântica do que devocional. Isso é preocupante, queridos ouvintes, pois a verdadeira adoração, o arrependimento e o quebrantamento não dependem de uma abordagem emocional ou humana. Muitos pastores hoje se esforçam para atrair novos membros e lotar igrejas, mesmo que isso comprometa a essência da santidade de Deus. Eles utilizam frases como "Deus odeia o pecado, mas ama o pecador", insinuando que Deus aceita a todos exatamente como são, sem a necessidade de transformação. No entanto, é fundamental que esses líderes compreendam que a adaptação deve ser em direção a Deus, e não o contrário. Deus é santo, e devemos sempre lembrar dessa verdade, até mesmo no momento de louvar. Nossas expressões de adoração devem refletir sua pureza e majestade, mantendo o respeito e a reverência que sua santidade exige. É por isso que o Salmo 96 diz: "Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Tremam diante dele toda a terra." O terceiro tipo de louvor é aquele que enfatiza as emoções mais do que as palavras. Há muitos louvores que nos tocam profundamente, evocando reações emocionais intensas e até provocando lágrimas. Esse efeito é obtido porque os músicos utilizam progressões harmônicas e melodias específicas que provocam uma intensa resposta emocional. Embora a emoção seja um elemento fundamental em nossa adoração, ela não deve ser o foco principal. Eu já vivenciei uma profunda emoção na presença de Deus ao ouvir certas músicas de louvor, mas percebo que é essencial adorar com total consciência e autenticidade, entregando-me a Ele de coração, ao invés de apenas recitar palavras de forma mecânica. No fim das contas, qual é o propósito de repetir palavras e frases sem uma compreensão real do seu significado verdadeiro? Algumas canções nos tocam de tal maneira que podemos confundir essas emoções com a presença do Espírito Santo, quando, na verdade, estamos apenas vivenciando novas sensações. Por isso, é fundamental refletir sobre as letras que estamos cantando, avaliando se realmente nos aproximam de Deus e se trazem glória e honra ao seu nome. O quarto tipo de louvor se concentra no que Deus pode fazer por nós, apresentando-o quase como um gênio de uma lâmpada mágica, disposto a realizar nossos desejos. Muitas letras contêm declarações como "Sou um campeão", "Sou um vencedor", "Nada pode me impedir", "Estou voltando" e outras expressões similares. Embora essas palavras possam ser motivadoras, devemos ter cuidado, pois elas podem desviar nosso foco de Deus, enfatizando nossas capacidades humanas. É importante reconhecer que, sem perceber, estamos ouvindo músicas que alimentam nosso ego, fazendo-nos acreditar que somos o centro do coração de Jesus. Também podemos acabar acreditando que Deus é obrigado a atender nossos pedidos e fazer tudo dar certo. No entanto, de acordo com a Bíblia, mesmo quando as coisas não vão bem em nossas vidas, devemos nos alegrar no Senhor. Essa é a mensagem que deve ser transmitida em nossos louvores. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, profetizou que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina. Em vez disso, procurariam líderes e mestres falsos que lhes dissessem apenas o que queriam ouvir. Vamos ler a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. "Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, reunirão para si mestres segundo suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas." Quando ele escreveu isso, a igreja já enfrentava uma crise semelhante à que vivemos hoje em relação ao louvor. Embora estivesse crescendo rapidamente, o aumento de novos convertidos de diversas culturas e religiões começava a contaminar a pureza do Evangelho. Timóteo precisava manter o foco na palavra de Deus, pois o homem, por instinto natural, não quer a revelação divina. Ele prefere ouvir aquilo que lhe agrada. Se as pessoas desejam adorar algum bezerro, poderão facilmente encontrar um ministro especializado em adoração a bezerros. De fato, a curiosidade sem fim e o desejo insaciável por variedade fazem com que se sintam atraídas pelas palavras e sotaques de quem abandona o verdadeiro pregador, bom e fiel, em busca de um orador mais atrativo.
Essa afirmação é realmente verdadeira em nosso tempo. Os púlpitos de hoje funcionam como caixas de ressonância, apenas ecoando o que as pessoas querem ouvir. Assim como vamos ao teatro para nos entreter e deleitar nossos ouvidos com diálogos, performances ou representações do panorama atual, algumas pessoas vão à igreja apenas para fechar os olhos, enquanto outras se distraem admirando os trajes que os outros vestem. Em outras palavras, eles não vão à igreja para ouvir ensinamentos saudáveis. Não desejam escutar a palavra de Deus, mas procuram um substituto. O homem que simplesmente abre a Bíblia é rejeitado, enquanto os artistas religiosos superficiais se tornam populares. O versículo 4 do capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo nos alerta que aqueles que têm coceira nos ouvidos logo ficarão surdos, pois as pessoas se afastam da verdade e passam a acreditar em fábulas criadas por homens. Portanto, caro amigo, não devemos errar ao tentar agradar as pessoas, usando Deus como um meio para alcançar nossos objetivos, ambições ou simplesmente para nos fazer sentir bem. Agora, qual é o padrão de louvor para adorar a Deus? Vamos ler Efésios, capítulo 5, versículos 19 e 20. Falando entre si em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em seus corações, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina como cantar para Deus, dizendo que por meio dos salmos o louvor é oferecido a Deus, exaltando seu nome, poder e atributos. Os hinos de Davi louvam a Deus com ações de graças e súplicas, expressando nossa dependência dele. As canções espirituais expressam uma ampla gama de temas espirituais baseados nas palavras reveladas pelo Espírito Santo. Em João, no capítulo 4, versículo 24, está escrito que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, os hinos e cânticos devem estar fundamentados em ensinamentos e verdades específicas, para que nossos espíritos possam se conectar com Deus. As canções que entoamos devem estar em perfeita harmonia com a palavra de Deus. Precisamos ser rigorosos tanto naquilo que pregamos e ensinamos, quanto nas músicas que cantamos. Não é adequado cantar o que não podemos ensinar no púlpito. Cantar é transmitir uma mensagem e dar um ensinamento ao Senhor e à igreja. A adoração não deve ser um incitamento às pessoas. É um ato de louvor, e não apenas uma apresentação do culto. Muitos irmãos chegam atrasados ao culto e não participam do primeiro cântico ou das primeiras canções. Alguns entram durante essa parte do serviço, interrompendo a adoração dos outros. Aqueles que chegam atrasados devem aguardar na entrada até que a música ou a oração termine. Se chegarem durante o sermão, devem sentar-se nos bancos de trás para causar menos interrupções. Mas a questão é que as músicas são mensagens, e não rituais ou cerimônias puras. Muitas igrejas que se consideram cristãs não seguem o padrão bíblico de louvor. Ao invés disso, produzem músicas que carecem de verdadeira espiritualidade e se concentram na carnalidade e no emocionalismo. Isso pode desviar nossa adoração do que realmente importa. O louvor e a adoração genuínos devem ser realizados em espírito e em verdade, conforme ensinado nas Escrituras. Novamente, em João, no capítulo 4, versículo 24, está escrito que Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus não deve ser limitada por tempo ou espaço. Quando as pessoas nascem do Espírito, podem ter comunhão com Deus em qualquer lugar. O Espírito é o oposto do material, e o Cristo terrestre transforma a adoração em uma questão de coração. A verdade é aquilo que está em harmonia com a natureza e a vontade de Deus, e é o oposto de tudo que é falso. Aqui a verdade é especificamente a adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. O que importa não é onde uma pessoa adora, mas como e para quem. Como cristãos, queremos oferecer um conselho àqueles que lideram o ministério de adoração ou participam da liderança de sua igreja. É fundamental exercer sabedoria e discernimento ao selecionar músicas para adorar a Deus. Escolha canções que exaltem a santidade e a grandeza do Senhor, alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Evite também optar por letras que, embora poéticas,
não transmitam claramente a mensagem ou o significado que desejamos comunicar. Antigamente, os louvores tinham letras simples, mas seu impacto na alma era profundamente comovente. Muitas vezes, a verdadeira manifestação ocorre através da simplicidade e da pureza do coração. A simplicidade na adoração facilita a conexão de toda a congregação com a mensagem espiritual, sem distrações desnecessárias. Por isso, devemos nos esforçar para escolher músicas que sejam acessíveis a todos os membros da congregação e que, ao mesmo tempo, transmitam verdades profundas sobre Deus e sua palavra. Peçamos que o Senhor nos conceda sabedoria, pois iremos o adorar em verdade e em espírito, alinhando nossos corações à vontade dele, para que a nossa adoração seja não apenas um ato de cantar, mas uma verdadeira entrega a Deus. E veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Você viu os sinais divinos durante as gravações do filme A Paixão de Cristo? Clique e veja. Você ficará impactado. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.